Aqui temos muito interessantes perguntas que vocês colocaram. Não sempre isto que nós falamos de gira, sim? É sincrônico com a edição de um livro, como neste caso. Nós, em todas estas palestras em Portugal, começamos falando um pouco de como foi a organização do livro, como o livro termina aqui em mãos da equipe de tradutores, em mãos da equipe de editores, da Espiral. E é muito interessante, falamos sempre nestes dias, nestas palestras, porque aqui tem duas correntes de energia diferentes. Porque o título disto é Apontamentos para o Caminho, mas também Caderno de Notas. Originalmente, lá na Argentina, estas são duas correntes de energia diferentes. Sim? Primeiro surgiram os apontamentos para o caminho, e tempo depois, não muito, mas tempo depois, Caderno de Notas. E assim foi que circulou lá, sim? Como duas correntes bem diferenciadas uma de outra. E nestes tempos, onde a síntese vai se aprofundando, o grupo português percebeu, algumas pessoas do grupo português perceberam a necessidade de colocar estas duas correntes, que são concorrentes e complementares, em um solo livro. E o trabalho que eles concretizaram foi muito bom, porque eles foram guiados internamente para perceber a necessidade, que é um fato que não todos os seres podem falar, que concretizam, que vivem, porque isto da necessidade é uma coisa bastante confusa, bastante ilusória aqui na superfície da Terra, o que falamos de necessidade. Mas, quando eles perguntaram, mandaram a pergunta, a consulta para lá, desta fusão, desta complementaridade de apontamentos para o caminho e caderno de notas, percebimos imediatamente que eles tinham razão, que realmente não necessitávamos justificativos para colocar em uma síntese, em uma complementação, estas duas correntes. E o resultado é uma potencialização muito interessante. Esta primeira parte, apontamentos para o caminho, é um trabalho, uma tarefa que se manifestou na nossa consciência sem nenhum tipo de antecipação, de sinal. Podemos falar que invadiu nossa consciência. E nós começamos a escrever. E a ordem dos escritos, a ordem, é o mesmo ordem com que recebemos estas informações. E não tem nenhum tipo de correção de laboratório, de taller, não sei como falam aqui. Como se recebeu, ela foi colocada à disposição. Não tem nenhum tipo de trabalho, de preparação. Nós não trabalhamos dessa maneira. Mais de uma vez falamos que não somos escritores. Nós somos apenas escribas. Quer dizer, a energia coloca para nossa consciência uma informação, nós colocamos a informação no papel. Não temos a capacidade nem a autorização de modificar nada. Sim? Não podemos interferir isso. Como chega a nossa consciência, passamos ao papel. Então, essa primeira parte, apontamentos para o caminho, resultou assim. Como fomos assim assaltados pela energia, escrevimos até que se esgotou o impulso, e esta primeira parte. Mas a outra parte, caderno de notas, tem uma diferença interessante, porque a energia interna, com antecipação, a vezes de dias, de semanas, ou de meses, passava o tema, passava um tema que nós tínhamos que aprofundar.
Então, nós recebíamos o tema e só ficávamos atentos, porque não começávamos a estudar para escrever o tema, só ficávamos atentos, mas a energia sabia por quê, qual era o motivo, para passar para nós com antecipação o tema. E assim foi que foi passando tema tras tema. Passamos um tema, nós, quando percebíamos que era o momento, começávamos a escrever. E nesse momento da escritura, tampouco sabíamos o que íamos a escrever, mas sim sabíamos só qual era o tema. Depois, a energia passava a outro tema e assim foi. Então, essas são duas correntes de energia com características diferentes, mas sempre são aspectos de instrução, sim? Oferecidos para nossa consciência, ofertados pela via interna, per nossa consciência interna, per nossa vida interna, per nosso ser interno. Então, agora, o trabalho, a síntese que foi feita pelo grupo de Lisboa, mais grupo de Santarém, mais grupo de, não sei, porque tem muitos grupos aqui. Essa síntese fica agora à disposição de vocês. Gratidão. Com relação ao que foi falado, aqui perguntam qual é a fonte de informação. E a fonte de informação sempre é o nível subjetivo interno da realidade, porque aqui nós não temos fonte de informação no nível externo. O que temos são produtos da psiquis, da mente, das emoções, mas não temos genuínas informações. Porque as genuínas informações são correntes de energia que são ofertadas para a matéria, para que a matéria pueda tentar se transformar. E nossa mente é matéria, substância mental, nossa mente, nosso corpo emocional, nosso corpo etérico-físico. São distintos aspectos e complementários da matéria. Então, a informação é um fato supramental. E a partir de ser um fato supramental, para em cima é infinita a fonte da energia, do conhecimento, da informação, da instrução. Porque segundo uma civilização, os seres daquela civilização têm um nível evolutivo, a informação é processada pelos núcleos internos dos seres daquela civilização ou de hierarquias com as quais os núcleos internos do ser têm uma coligação, quer dizer, tem um contato estável. Então, a informação genuína nunca é o produto do campo tridimensional da vida, mas o campo tridimensional da vida tem que ficar receptivo, tem que aprender a desenvolver receptividade, disposição. Se isso não acontece, então nós não temos informação, temos o produto tóxico, sim, de uma relação horizontal com a verdade. Quer dizer, a verdade quase não fica ativa nesse nível. Quando se fala de informação, o que se fala é de uma revelação, porque sempre uma genuína informação, que é um fato que tem uma identidade necessária, quer dizer, a identidade da verdadeira informação é a necessidade. Uma informação genuína é algo que num universo, num plano, numa dimensão, um patamar, é necessário para essa etapa. Se não tem respaldo, se não tem assistência da lei de necessidade, uma informação é pura imaginação, fantasia, ambição, delírio, falta de maturidade, mas a verdadeira informação é aquilo que podemos falar de necessidade. Uma civilização, um conjunto de seres, um grupo, um indivíduo,
recibem genuína informação porque eles não podem prescindir disso. Para o que estão vivendo, para o que têm que viver, necessitam isso. E a lei de necessidade que coloca uma genuína informação para um indivíduo, para um grupo, para uma cultura, uma civilização. Mas acontece que nossa civilização vive em contínuo rechaço da necessidade. Não aceita a necessidade. Por quê? Porque nossa civilização na superfície da Terra tem um conceito de necessidade que não pode se afastar da satisfação da comodidade e dos desejos. Então, se aquilo não satisfaz desejos, sim? Ou comodidade, ou busca de garantia, de segurança, isso não é necessário. Isso não é para mim. Então, nossa civilização vive um estado caótico, estimulou o caos no planeta, porque todas aquelas correntes de energia internas, cósmicas, que a hierarquia passava para a humanidade, eram rechaçadas, porque a humanidade já tem feito a sua escolha. E a escolha da humanidade, por mau uso do livre-arbítrio, circula no sentido contrário à necessidade. A tendência do desejo, a busca de garantias, a ambição, circula no sentido contrário da necessidade. A necessidade é mostrada para o ser se fica receptivo pela própria vida interna, pelo próprio instrutor interno, pelo mestre interno, pela energia interna, pelo cosmos interno. E essa necessidade não coincide em seu sentido circulatório com aquilo que nós pensamos e tentamos confirmar como necessidade. Então, a instrução é todo aquilo que é ofertado por um indivíduo ou uma civilização para que ele pueda viver gradativamente o caminho evolutivo. E nesse caso aqui na superfície da Terra, quando um ser recebe instrução, é porque ele vive em um processo que tem que fazer uma transferência, uma transição. Qual é essa transição que oferta a instrução? Que o ser pueda viver perto, primeiro, da lei espiritual, e depois que ele pueda viver em la lei espiritual, que ele pueda manifestar toda a instrução que nosso universo planetário da superfície recebe hoje, é para que os seres encontrem aberta a porta para conhecer e viver a realidade segundo as leis espirituais. Se você recebe uma informação e essa informação não permite que você pueda ficar mais perto das leis cósmicas, essa informação vem da capa psíquica, quer dizer, das forças involutivas, das forças dissuasivas, que hoje ficam totalmente em domínio da volta do planeta. Porque a capa psíquica tem um poder muito, muito grande hoje na superfície do planeta. E muitos seres que não têm maturidade espiritual, que não têm equilíbrio, ou que têm muita ambição espiritual, eles ficam presos de uma quantidade de estímulos que eles confirmam que são espirituais, mas não são espirituais. Ele ainda não descobriu que esses estímulos têm sua origem nos níveis intermédios. Quando se fala de níveis intermédios, se fala do plano astral e do plano mental do planeta. Essa capa psíquica é uma faixa psíquica. Psiquismo tem duas contrapartes, dois subníveis. O primeiro, mais elevado a mente, e o segundo, menos elevado do psiquismo, é a astralidade, o corpo astral o emocional. Então, muitas pessoas hoje são responsáveis de aceitar informações, pseudo-informações, do campo intermédio da realidade e passar para outros que tampouco têm maturidade e recebem isso como se fosse uma revelação espiritual. Então, o que acontece? Gradativamente, essa faixa vai se alimentando, vai sendo mais densa, porque o alimento de dar crédito a ela como uma fonte espiritual
hace que ela tenha mais força e mais densidade. Então, para que um ser pueda percibir e ficar disponível para a instrução, ele tem que ter uma só meta. Não tem que ter expectativas, não tem que ter ambição, não tem que esperar nada. Ele só tem que buscar ficar em silêncio profundo no nível mental e em quietude emocional. Isso não significa que sua mente não vai funcionar e que suas emoções, os seus sentimentos não vão existir. Quietude no nível emocional significa equilíbrio, harmonia. E silêncio no nível mental significa que na mente puedan se manifestar pensamentos superiores. O pensamento superior é silêncio. Mesmo que revela para você algo em particular, a qualidade dele sempre é o silêncio. Se você não tem silêncio perante de um pensamento, aquilo é barulho da capa psíquica, que sua mente registra, aceita como um fato superior, mas não é. Então, hoje, são tempos de tentar ficar em contato com a própria vida interna. Tudo aquilo que nós desenvolvimos no ciclo anterior já não tem sentido, porque foi a preparação para este ciclo. Todas as técnicas, todos os movimentos religiosos, todas as doutrinas, não importa de que tipo, todos são próprios da energia masculina do ciclo anterior. Essa condição feminina deste ciclo permite ao ser ter um benefício, uma possibilidade que que naquele outro ciclo não existia, porque o ser tinha que treinar com outras questões. Tinha que treinar com aquilo que vai para fora, com o aspecto masculino, que é a exteriorização. Agora os seres têm todos disponível o treino desta energia feminina. Se você quer ir para dentro, esta energia feminina assiste. Agora, se você diz, não posso ir para dentro, não, tentei muitas vezes, é que você mesmo só vai para fora. Então, tem um convencimento, tem uma doutrina pessoal que tudo que tem que encontrar, vai encontrar fora. Então, você vai pagar para distintas coisas que já não servem para vocês. Vai buscar fora quando hoje tem disponível dentro. Então, aquele que realmente já tem uma vocação muito profunda pela verdade, pelo espírito, pela essência, essa vocação vai permitir ir para dentro e confirmar, segundo sua própria evolução, vai confirmar isso que nós estamos falando. Porque um instrutor pode vir para aqui, transitoriamente, e pode falar de muitas coisas, mas tudo isso é transitório. Eu, hoje, estou aqui falando, mas aquele instrutor interno fica sempre com vocês. Ele nunca vai embora. E tudo aquilo que pode passar para vocês é a medida de vocês. Nós aqui, quando falamos, temos que ficar atentos para que a própria vida interna vá dirigindo, para que aquilo que colocamos, que passamos, que ofertamos, tenha uma capacidade ampla, que pueda servir para a maioria. Mas o instrutor interno tem uma precisão que não pode ser igualada por ninguém. Nenhum instrutor tem a precisão do próprio instrutor interno, porque ele prepara tudo para nós, ele prepara tudo para você. Então, este é esse tempo. E não temos tempo para perder. A energia temporal e espacial tem que ser vivida hoje de um modo diferente. Então, você tem que ficar atento para simplificar a vida, para soltar aquilo que não serve, para começar a treinar com a renúncia, porque se você não renuncia a todo aquele atavismo cultural que tem sua origem em cientos e cientos de encarnações que você viveu na polaridade masculina, se não tem capacidade de perceber que tem que renunciar, que tem que soltar, então você não pode ir ainda para o encontro do instrutor interno, porque ele vai pedir só uma coisa:
disponibilidade. E se você fica ainda identificado com fatos antigos, com costumes antigos, tradições, técnicas e tudo isso, então ainda você não pode ofertar o único que necessita esse instrutor, que é sua disponibilidade. Então, o trabalho é muito simples, não é fácil, mas é muito simples. E também, que é quase a mesma pergunta, o que é a cosmosofia que oferece para a humanidade? Isto, tentar passar para as pessoas uma alerta também, que as pessoas sepam que não dependem de ninguém, que é um fato íntimo concretizar isto que falamos. Se você pensa que não tem tempo para ir ao encontro interno e fazer sua tarefa, aquilo que corresponde a você, e que tem que buscar alguém, ¿sí?, que pueda facilitar isso, ¿sí? Ou ainda pior, você tem a convicção que aquele pode ser por você ou que você não tem tempo para fazer. Isso não serve. Então, isto é fundamental. A cosmosofia, o que fala é que vocês têm que ficar acordados, despertos, para entender, para perceber seu próprio potencial, não depender de ninguém. Porque todo ser em evolução, todo ser que hoje fica em evolução, tem o potencial para desenvolver o que corresponde. Tem o potencial certo para isso. Todos que ficamos encarnados aqui, na transição do planeta, temos alguma condição, alguma característica, alguma qualidade que permite que a energia fale para nós. Ainda você tem que ficar encarnado. Porque se a energia diz, ainda você tem que ficar encarnado, é o mesmo que dizer, ainda você tem a oportunidade de fazer o que corresponde. Porque hoje muitas pessoas estão passando uma profunda purificação. E a energia diz, não, você já, aqui não tem nada mais que fazer, vai embora. E desencarna. Então, hoje, cada minuto, cada momento que nós temos, tem que ser o momento de fazer o trabalho evolutivo. E você diz, não, mas eu tenho que ir para um emprego, para a escola, para o que seja. Esse não é argumento. Porque você, mesmo no emprego, tem que treinar as leis evolutivas. Mesmo com a família, com os amigos, onde você fique a oportunidade de aprofundar em sua própria consciência, em seu próprio âmago, fica disponível. Não falamos que não necessita técnica. Então, o que necessita? Atitude. Porque a técnica foi como um forno para trabalhar sobre a atitude. Mas agora, isso já, se você sigue com esse forno, vai ficar queimado. Entende? Tostado. O fato hoje é outro. Nós hoje temos que cultivar, temos que implantar uma atitude. Essa atitude tem que ser parte de nossas ferramentas, parte, porque tem muitas mais. Mas se não tem atitude, é difícil. Aquelas outras não vão poder funcionar. Então, a cosmosofia, que é a revelação interna. Quando nós estamos em distintos lugares do mundo falando disto, o que estamos compartilhando é uma revelação interna. Mas não falamos de uma revelação com orgulho, com exibição, ¿sí?, com egoísmo. Falamos simplesmente que se você fica disponível, a energia pode fazer de você uma ferramenta para colocar elementos que são necessários, instruções que são necessárias. Então, a cosmosofia é um conjunto de revelações internas, é uma contínua mutação. Porque uma coisa que nós podemos compartilhar hoje com você, ou mesmo que em silêncio eu puedo perceber, amanhã pode ficar desatualizada. E a cosmosofia tem um benefício,
que ela sabe que todo é transitório e que vai ficar desatualizada. Mientras que as técnicas, as doutrinas não aceitam que vão ficar desatualizadas, porque não aceitam o crescimento da consciência do indivíduo. Elas não aceitam a transformação. Mas a cosmosofia fica em contínua transformação. Na época de Buda, ¿qué pasó? Cosmosofía para sus discípulos. En la época de Jesús pasó cosmosofía. La cosmosofía vive una continua actualización. Apolonio de Tiana pasó cosmosofía. Sócrates pasó cosmosofía. No tiene por qué se repetir. Si hablamos de actualización, hablamos de corrientes de energía que van se superando. Uma vai encima das outras, evolutivamente falando. A qualidade vai sendo sempre superior. Então, nestes tempos, a cosmosofia de sempre, mais em patamares mais elevados, hoje sigue ofertada para a humanidade. É um convite para a humanidade. Então, o único que o ser tem que fazer é simplificar sua vida, renunciar, soltar, y tiene un carácter genuino de autoobservación. De esto falamos mucho en estos tiempos aquí, en estas partilhas en Portugal. Si você no tiene intención de autoobservación, de autoconocimiento, y você va a ficar con aquella ilusión que tiene de você. Porque todos tenemos en nuestra historia, ¿sí?, ilusiones, fantasías, ¿sí?, pela falta de maturidade. Todos temos uma fantasia de aquilo que foi nosso passado, temos uma fantasia destes momentos, ¿sí? Ficamos errados, mas essa fantasia é prazenteira, então não queremos ver. E temos ilusões e fantasias para aquilo que temos que alcançar no futuro. No futuro, ¿sí?, em prazos curtos, meios e longos. Mas temos fantasia. E se você tem vocação interna e vocação pela verdade, vocação espiritual, você tem que trabalhar para que essas fantasias não fiquem em sua consciência. Porque onde você ocupa o espaço com fantasia, a verdade não pode fazer nada. Porque o ser tem que aprender a renunciar gradativamente a lo que já não sirve para ele, só em nome da verdade, porque não tem outro destino. Si você renuncia, no puede renunciar a una ilusión para ir para una ambición. Você renuncia a fantasía, ambición, a ilusión, só para ficar más libre para un encontro da verdade. Entonces, si você tem genuína aspiración, vocación pela verdade, pelo mundo interno, o trabalho se facilita. Mas como ficamos em um universo que não tem estabilidade, porque as forças kármicas, inteligentemente, não permitem a ninguém ficar estável. Porque a instrução, quer dizer, a evolução, é um fato contínuo de superar a inestabilidade que é o universo material. Então, ninguém tem que ficar assim como depressivo, com depressão, porque ele não pudo. Quantas vezes tentou? Uma, mas não cheguei, não alcançou, não pude. Uma e não pude, já foi. Sabe qual é a base do treinamento kármico? As repetições da obediência e da persistência. Não, mas ele é uma. Eu tentei 3 vezes e não. Soltei porque não cheguei. Tampouco. Tem que ser 1000 vezes? Bem, 1000. Você não tem que ter expectativas. O que falou aquele tipo da Argentina, que era que temos que fazer? Ir para dentro. Só ir para dentro e persistir. E para poder ir para dentro, então você tem que ter o conhecimento de você, autoconhecimento, para perceber se realmente você tem um interesse genuíno evolutivo, de conhecer a essência, de conhecer a vida de seu próprio âmago, ¿sí?, de ficar preenchido buscando esse âmago daquela energia interna, que é o verdadeiro alimento da consciência. Então, o fato da cosmosofia é muito simples. Não tem tolerância nenhuma, para alguma coisa que não seja verdade. Percebem?
Aqui diretamente perguntam o que é a lei de necessidade e para que serve. Serve para colocar os seres a possibilidade de receber as ferramentas em cada momento para a sua evolução. Porque, se não existe esta lei, e a necessidade fosse definida pela consciência humana, sabe que seria, tudo estragaria, todo colapsaria, sim? Tudo ficaria para trás. Então, isto de o que é a lei de necessidade é uma organização cósmica. A lei de necessidade é uma lei que depende de uma lei que trabalha com ela subsidiariamente, que é a lei do sustento. Então, a lei do sustento é aquela lei que organiza o que cada universo e as partículas que ficam, que moram nele, têm que viver, têm que receber, não só coisas materiais. A lei do sustento também regula, também dirige filosofias que têm que receber uma comunidade, uma cultura, em um planeta, estímulos, possibilidades. A lei do sustento trabalha, neste caso, aqui em um universo kármico, trabalha com a lei do karma. A lei do karma, sim, opera com a lei do sustento. E a lei do sustento opera com 3 leis. Uma é a lei de necessidade. Outra é a lei, assim, nesse ordem sucessivo. Outra é a lei de correspondência. E outra lei de manifestação. O que quer dizer? Isto é muito simples. A lei do sustento tem, naquela primeira lei, a lei de necessidade, a lei que sabe, percebe que tem que ser colocado em cada campo evolutivo, em cada universo, em cada patamar, em cada nível, em cada dimensão. Essa é a lei de necessidade, a que sabe, a que determina aquilo que é necessário. Mas ela não pode colocar isso nesse universo. Ela só, através de uma cerimônia, revela o que necessita aquele universo. Então, entra a jogar aquilo da lei de correspondência. Que a lei de correspondência é aquela que vai a organizar a cerimônia cósmica para quando tem que corresponder, que aquilo que a lei de necessidade revelou, a lei de correspondência começa a perceber qual é o momento e começa a pulsar, a liberar energia quando corresponde, que aquilo que é necessário comece a ser preparado, porque chega o momento em que corresponde à manifestação. Então, aquela outra terceira lei, a lei de manifestação, ela fecha o círculo. A lei de necessidade falou o que é necessário. A lei de correspondência, quando corresponde, que ele tem que se manifestar. E a lei de manifestação fecha o círculo. Então, isto é muito simples, mas é assim sempre. É um fato cósmico. São 3 ciclos, 3 pulsos. A lei de necessidade trabalha assim. A lei de correspondência trabalha assim. E a lei de manifestação. Essas 3 leis, como falávamos, ficam subsidiariamente, sim, com a lei do sustento. É a lei que sustenta todo o que o cosmos necessita. É a lei de sustento. Qual é a diferença? Que em um universo kármico, a lei do sustento, sim, com aquelas outras 3 leis, trabalha em consequência das necessidades kármicas, de aquilo que se necessita no universo kármico. Mas a lei do sustento, sim, também trabalha em universos que estão dirigidos pela lei evolutiva superior, sim, pela lei de ciclos, e ainda mais trabalha nos universos que são dirigidos pela lei do equilíbrio. Mas sempre a lei do sustento é quem faz aquilo, quem tem a capacidade de concretizar todo esse processo. Então, mesmo que você vá para qualquer outro âmbito, outro nível, outro patamar, outra dimensão do cosmos, sempre essas leis vão a trabalhar com sua consciência. Por quê? Porque tem garantizado
que aquello que você vai necessitar vai estar disponível. Entende? Essa lei cósmica, que tem muitas leis que são parte de sua energia, de sua disponibilidade. Bem, aqui falam duas perguntas deste fato que se fala de transição do planeta. O planeta é a primeira vez que experimenta uma transição desta natureza. É a primeira vez, porque todas as transições foram todas dirigidas dentro da energia masculina do ciclo anterior. Então, se vivia a abertura de ciclos, de etapas, se fechavam ciclos e etapas, em ocasiões havia transições, mas sempre uma transição dentro da mesma polaridade masculina. E a consequência dentro da lei do karma. Mas esta é a primeira vez que nós vivimos no planeta Terra uma transição que é o esgotamento da atividade kármica na superfície do planeta e a manifestação da lei evolutiva superior, a lei dos ciclos. É a primeira vez. Então, que o fato principal é uma transição que permite que aquilo que é velho pueda se retirar sem traumatismos para aqueles que vivem nessas condições planetárias. Então, convive aquilo que fica em retirada, ¿sí? Que se está esgotando com aquilo que vai crescendo, que vai gradativamente, ¿sí? Quedando no poder de aquele campo de energia, porque o planeta é um campo de energia. Então, a lei evolutiva superior vai cada vez mais dirigindo, conduzindo a vida do planeta. E a lei do karma vai em hipofunção, quer dizer, uma função menor, e a lei evolutiva em hiperfunção. Então, a transição é essa margem, essa tolerância, ¿sí? Aquele campo onde o velho e o novo convivem, ¿sí? Coabitam, mesmo que isso não existe fora das transições, porque é uma energia ou é outra energia. Mas aqui o interessante é que nas transições coabitam energias diferentes, que evolutivamente elas são complementares, mas cada uma delas sempre fica ativada no ciclo correspondente. Por que falamos disto? Porque nas transições, o fato não é que o planeta solo tem um compromisso com a transição. Toda partícula que mora transitoriamente num planeta, que vive na transição, tem que assistir à mesma transição. Ela tem que viver em sua própria consciência a transição do planeta. Ela não é uma partícula que fica afastada da atividade planetária. Ela é material constitutivo, uma consciência que é material constitutivo da realidade planetária. Então, ela não pode ficar fora disso. Mesmo que existem a maioria dos seres aqui no planeta que não conhecem a existência da transição, não percebem a existência da transição, não vivem a existência da transição, porque eles vivem no passado. Eles querem que no planeta não aconteça nada, mesmo que vejam, ¿sí? Que o planeta vai para um estado muito caótico e o desequilíbrio é maior e a falta de harmonia também. Eles vivem em sua própria, como se diz burbuja aqui? Bolha, em sua própria bolha. Uma palavra mais. Então, como temos que fazer aqueles que começamos a perceber que realmente está acontecendo algo diferente? Porque está acontecendo algo. Cada um de nós pode perceber isso de maneira diferente, mas acontece.
que as pessoas que estamos um dia como hoje, em uma partilha como esta, não vinimos a falar de moda, não vinimos a falar de futebol, não vinimos a falar de nada disso. Foi a energia que encontrou disponível nossa consciência e dirigiu os passos para aqui, nosso caminho para aqui. Então, todos nós, de um modo ou outro, temos percebido que algum acontecimento está em marcha, que alguma coisa está aí, ¿sí?, já acontecendo, e que esse acontecimento, ¿sí?, muda continuamente e dá sinais cada vez mais fortes de sua existência. Então, a transição do planeta vai para seu esgotamento. E isto vai implicar purificações muito fortes, guerras, seísmos, ¿sí?, tudo o que acontece que as pessoas pensam que não é bom, bem, para a transição é muito bom. Porque aquilo que o ego tem medo de sofrer, de transitar, para a vida cósmica é uma ferramenta de liberação. Porque a compreensão dos acontecimentos por parte do ego e a personalidade, vale bem, por parte do ego e a personalidade, é muito diferente a percepção que tem a vida cósmica dos acontecimentos. Esta transição para a vida cósmica representa a liberação do planeta Terra do desvio, do desequilíbrio, da desarmonia, do caos que a humanidade da superfície, ¿sí?, impôs para o planeta, colocou para ele. Então, as pessoas que não têm capacidade de assistir, de acompanhar a transição, elas ficam preocupadas, ficam em pânico, desequilibradas, depressivas. Por quê? Porque uma parte não consciente totalmente já percebe que alguma coisa está por acontecer e não tem ferramentas espirituais, filosóficas, para ficar conscientemente perante de uma revelação que elas necessitariam conhecer, mas rechazaram muitas encarnações, ¿sí?, a abertura para a vida interna, a busca da vida interna. Então, hoje, ficam tanto afastados, estão tão longe aquele nível interno de realidade para elas que não podem aceitar. Preferem fechar os olhos e não aceitar. Por isso, a humanidade busca continuamente a distração. Sobretudo, isto de satisfazer os desejos, a comodidade, o que ela pensa que é segurança. Essa búsqueda de segurança ultrapassa o que nós podemos analisar como segurança, porque uma parte da consciência dos seres que não aceitam e que não conhecem a transição, internamente sabem o que está acontecendo, só que externamente não são conscientes. Então, a situação do planeta nesta transição tem que ser assistida por aqueles que já têm a busca da verdade como uma prioridade. Aqueles que têm como prioridade a busca interna, que têm vocação profunda por conhecer aquele cosmos interno, porque descobriram que aquele cosmos interno é o que eles têm que viver. É aquele cosmos interno que fica preparado eternamente para nós. O que acontece? Se os seres ficam identificados com a matéria, para eles o cosmos é aquilo que pode ver-se no céu, principalmente de noite. Não? Que é melhor. Não molesta o sol e tudo isso. Então, esse não é o cosmos realmente. Essa é uma parte, uma casca do cosmos que é posta para as consciências, porque necessitam ter uma referência, mesmo que pobre, uma referência da vida sideral. Aquele que quer conhecer as leis cósmicas e que quer conhecer a energia do cosmos, tem que ir para o seu próprio âmago, para o próprio centro de consciência. Tem que ir em busca daquilo que não fica comprometido nele com as forças da matéria. O ego e a personalidade nunca vão
a ir pela verdade, ¿sí? Porque a verdade para ele é uma ameaça. Por isso tem que treinar para perceber que não existe uma ameaça. O ego, primeiro que percibe, o primeiro que sente, que é uma ilusão, é que ele vai se dissolver. Se eu entro nesse caminho, como dizem os indianos, os tibetanos, você tem que matar o ego. É uma burrada. Mas eles falam disso porque não compreenderam. Porque em cada etapa do planeta, a compreensão, a sabedoria é diferente. Você mata o ego, sabe o que acontece? Desencarna. O ego é sua ferramenta para tentar fazer as coisas aqui na matéria. Você cuide o ego. Só que não alimente as ilusões, a ambição. Você tem que aprender a perceber quando aquilo que você é, que é um ego encarnado, não está aceitando a simplicidade que tem que treinar como único tesouro quando ele fica encarnado. Porque se o ego não tem simplicidade, não pode conduzir a personalidade para as experiências evolutivas. Sabe por que a mente, em algum momento, busca a vida interna? Porque primeiro tem que ser receptivo da vida interna ao ego. Porque se o ego ainda fica confundido e ele confirma que ele é a mente, que ele é a emoção, que ele é o corpo físico, então este fato fica todo estragado. Porque ele fica atrapalhado com forças e não com as energias internas. Então você, como ego encarnado, tem que aprender a ficar atento. Tem que ficar atento, tem que ter uma capacidade de autoobservação e a humildade de perceber aquilo que tem que decidir. Porque o ego tem que decidir cada vez com maior sabedoria. Mientras ele fica identificado com a personalidade e o mundo da matéria, ele não tem sabedoria. Ele só aprende formas muito astutas se dizem? Sim. Muito astutas de seguir com seu negócio aqui na matéria. Entende? Então, nesta etapa de transição, necessitamos que os egos sejam as principais ferramentas para ofertar a personalidade, o caminho para a lei evolutiva superior, o caminho para o desconhecido, o caminho genuíno da atualização do ser com a vida cósmica, com a energia cósmica, com seu próprio âmago. Porque evoluir é atualizar continuamente o nível inferior em função de sintonizar o nível, o patamar superior. Então, isso todos temos para fazer aqui. E aquele que não pode fazer isso, mesmo que ele declare o amor incondicional pela humanidade, pelo planeta, pelos animais, por tudo, essas declarações são teoria mesma. Mas na prática, ele sigue confirmando que o planeta não pode ir para evoluir, não pode evoluir, não pode fechar a transição. Então, é uma partícula mais que tira no sentido contrário, que puxa no sentido contrário. ¿Sí se dice? Sí. Y en cuanto hacia transición, como preguntan aquí en otro papelillo, en cuanto a transición es perceptible por los seres, de modo geral, no tienen percepción de eso. Só tienen una cierta percepción os seres que fican más acordados. Por resto, no. Y mismo, los seres que espiritualmente fican acordados, os egos e a personalidade deles não registram a transição. Porque uma coisa é a evolução interna do ser, e outra coisa é a evolução externa dele. A vida interna tem uma amplitude, um puro equilíbrio e pura harmonia. E tem uma condição perfeita de atualização. Quer dizer, a vida interna, nossa vida interna, fica perfeitamente atualizada. Nunca fica demorada, sempre fica atualizada.
porque nuestro ser interno no tiene ningún rechazo por la energía que continuamente alimenta a él, por la energía cósmica que alimenta nuestra vida interna. Mas cuando vida interna, esa continua, ¿sí? En esa continua actualización, tenta alimentar a vida externa generalmente rechaza aquel alimento. Entonces, a vida externa generalmente no vive o eterno presente, porque lo que se fala de eterno presente es la capacidad espiritual, moral y ética de ficar actualizado. ¿Entiende? Entonces, o eterno presente es la capacidad de ficar en sintonía continua, flexible, o esa capacidad de ficar actualizado, disponible. Entonces, ese es el principal problema para percibir lo que acontece con la transición. Mais afastado fica o ser do próprio âmago, da própria consciência interna, da própria essência, mais afastado, então ele só confirma como verdade os acontecimentos da matéria. Tem que ficar perto da vida interna para confirmar outro jeito, para confirmar outra questão. E neste processo da transição, aqui perguntam resgate planetário. E o que acontece? O resgate é a ferramenta principal que tem o cosmos, através das hierarquias, para assistir à administração e ordenamento deste fato que é a transição. Porque a transição não pode se esgotar se a ferramenta do resgate não existe. Nossa humanidade é muito primitiva. Tanto primitiva que quando fica em um processo, ¿sí?, incômodo, num processo tóxico no planeta, ela perdeu a capacidade da cerimônia de migração. Se não tem assistência cósmica para sair de um campo tóxico, interferido, ela não pode sair. Em outros níveis do cosmos, outras humanidades, mesmo humanidades que têm que fica em uma etapa kármica, quando tem que fazer uma transferência, quando tem que ficar em uma migração, em uma transmigração para outros planetas, muitas dessas humanidades assistem ao processo, acompanham o processo, é uma cerimônia, ¿sí?, de automigração. As hierarquias só assistem, mas elas têm a capacidade de migrar. Dominam as leis cósmicas de uma maneira que podem migrar. Nossa humanidade fica tanto identificada com a matéria que os seres mais evoluídos não podem migrar se não são migrados. Entende o que tentamos dizer? É terrível isto. Ficamos presos. Então, se nossa humanidade fica em uma situação tanto caótica e tóxica e não tem a facilidade, porque não chegou a esse ponto evolutivo, de migrar pelo domínio das leis cósmicas, ¿sí?, para migrar por própria vontade, o que vai acontecer? O que acontece? Chega o resgate. E o resgate é isso. Os seres que já ficam prontos para ser retirados da superfície da Terra, em certos momentos, e isto é um fato que é todo um degrau, porque existem seres resgatados sempre. Há miles de anos que existem seres resgatados, mas agora se fala de um resgate muito mais nutrido. Uma maior quantidade de seres vão ser resgatados, mas em etapas. Existem seres que vão ser resgatados e que já foram resgatados na transição, mesmo que a transição não chegou a um ponto muito crítico. Sabe por quê? Porque a consciência interna desses seres e a lei do karma considera que esses seres não tinham que viver situações ainda mais traumáticas. Então, são resgatados em um momento onde ainda o processo máximo da transição não chega. Mas eles foram resgatados. E assim, do princípio da transição até agora e até o fim da transição, vai sempre sendo resgatados seres. Não é um resgate absoluto e para todos.
Si un ser es resgatado, a denominación cósmica de él es que es un ser resgatable. ¿Ve? Un ser que puede ser resgatado, un ser resgatable. Entonces, aquellos seres que tienen esa condición de resgatabilidad, van siendo resgatados segundo las experiencias evolutivas que ele ainda tem que vivir na transição do planeta. Cada um de nós tem ainda que desenvolver experiências, vivir experiências, e mesmo que você é um ser que fica já preparado para o resgate internamente, não vai ser resgatado com outros seres, possivelmente porque eles não têm que viver aquilo que você tem que viver. Então, o resgate já começou a acontecer, acontece e vai seguir acontecendo até o fim. E é simultâneo o resgate com o que se fala de migração de consciências para os níveis mais primitivos, para níveis mais primitivos. Por quê? Porque o ser resgatável é um ser que vai ser colocado em contextos evolutivos acima da atual situação evolutiva da humanidade. Vai ser colocados em civilizações intraterrenas ou em outras civilizações planetárias internas de nosso planeta, vai ser levados alguns para outros planetas do nosso próprio sistema solar e alguns vão ser levados extrasistemicamente, vão ser resgatados e vai ser tramitado sua viagem, seu caminho, ¿sí? Para outros universos que podem ser muito, muito longe de nosso sistema solar ou mais perto, porque cada ser tem uma condição evolutiva única. Então, os destinos não sempre são os mesmos. É a lei de necessidade. Voltamos para ela. ¿Sí? Então, existem seres que não podem ser resgatados porque eles têm condições que ainda confirmam a matéria como único destino. Confirma a lei do karma como único destino. Eles têm desejos contínuos de experiências kármicas, ficam identificados com a matéria, com as forças psíquicas. Eles necessitam ainda fazer experiências psicofísicas, baixo a lei de karma. Então, são esses migrados, transmigrados, para uma multiplicidade de universos kármicos em diferentes níveis evolutivos. Porque mesmo que os resgatados não vão para o mesmo patamar, os que não são resgatados tampouco. Porque nosso planeta é heterogêneo. Não é um planeta que tem um nível de consciência suficientemente estável. ¿Sí? Os seres ficam todos aproximadamente no mesmo nível evolutivo. É muito heterogêneo. Então, essa heterogeneidade é o que faz necessário esta questão de ir os seres para distintos pontos. Para quê? Para seguir treinando evolutivamente. Alguém quer perguntar algo do resgate? Sim. Há uns anos, Pode ser um pouco mais forte? Aqui há uns anos, talvez 30 anos, uma criança com 4 anos morreu afogada. Portanto, uma criança que era muito próxima, uma familiar, mas era muito próxima. E morreu afogada na praia. O corpo não apareceu, fizeram muitas tentativas, o corpo não apareceu. E eu questionava todo dia ao alto para, pelo menos, o corpo parecer, agora estava com os anos que deu, pelo menos os pais eram jovens, e ouvi uma voz de ternura que me disse a minha altura: não questionamos mais. E ele foi respeitado. Sim, acredito que é assim. Acredito. Sim. Sim. Quer dizer, não conhecia verdadeiramente. Acredito que é assim. Queria ir para outro plano, mas o resgatado fez-me sempre isso. O que é que devia dizer realmente? Acredito que ele terá ido para outro patamar. Assim, acredito que é assim, porque isso que falávamos, que há tempo que os seres vêm sendo resgatados, é um fato que para nós pode quase parecer de ciência ficção. Mas para o cosmos, os resgates e as migrações são a principal ferramenta para a distribuição das consciências. Porque a consciência não pode ficar
¿sí? Fixa en un lugar, porque a evolución es continua. Entonces, muchos seres que viven accidentes de avión, de carro, o principalmente los incendios, los terremotos, los sismos, ¿sí? Que desaparecen, no aparecen cuerpos. Aparece un pai que dice, meu filho ficaba estudiando en la casa, ¿cómo es que no encuentran el cuerpo? Y no encuentran el cuerpo. Mismo que levantan todo que era a casa, el cuerpo no aparece. Y esto acontece há muchos años. Aconteció cuando o Vesubio destruyó Pompeya, ¿sí? Y siempre aconteció seres que son rescatados con cuerpo físico mismo, y a mayoría que son rescatados sin cuerpo físico, nunca se puede percibir, las personas no perciben que aconteció el rescate. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo ahí. Você puede llevar el cuerpo para el cementerio, puede llevar para cremar, mas aquellos que no aparecen, ya evidencia es muy fuerte. Só que las investigaciones y los fatos legales, ellos miran para otro lugar, porque no pueden dar explicación. Como se meu filho ficaba ahí, eu saí, caminé 200 metros, vino seísmo, tiró a casa abajo, meu filho tiene que estar embaixo de todo eso. No, no está. Y a veces, en esos seísmos, desaparecen cientos o miles de personas. Y que los gobiernos y los sistemas legales y los investigadores miran por otro lado, porque ellos ya saben que algo acontece. Saben que muchas veces desaparecen personas en accidentes, mismo en accidentes de todo tipo, en situaciones. En nuestra familia, há muchos años, tenemos unos familiares indirectos, así, ¿sí cómo se fala? Sí. Indirectos. No era familia directa. Que eles ficaban na casa almorzando y desaparecieron. Los platos con la comida, todo. No había un rastro. Hasta hoy, esto fue hace casi 40 años. No apareció nada. Eles ficaban así, comiendo. Todo ficaba así. A roupa deles, os documentos, o dinheiro, não faltava nada, só faltava neles. Dois. Então, essas são evidências que a humanidade não tem uma caixa para colocar. Evidência que não sabe em que caixa colocar. Como escrever o papelinho na caixa de todos esses casos, entende? Então, o resgate é a ferramenta da distribuição e de assistência de todas estas questões. Insistimos, existen civilizaciones que no necesitan que las jerarquías van por ellas, resgatan, migran, acomodan, llevan, traen, mas nuestra civilización perdió, ¿sí?, esa posibilidad pela su identificación con la materia. Entonces, muchos seres son resgatables, mas tem uma categoria que é a categoria de evacuado. O ser resgatável que é evacuado tem garantizado voltar para a superfície da Terra quando ela fique totalmente purificada baixo lei evolutiva superior. Mas não todos os evacuados são não todos os resgatáveis são evacuados, porque eles não vão voltar. Só é a categoria de evacuados aqueles que são resgatados e quando se harmoniza a superfície da Terra bajo lei evolutiva superior, son colocados. Una ceremonia de reinstalación de esas conciencias. Y aquí preguntan qué significa trascendencia da ley do karma en relación a la ley dos ciclos.
Tudo isto que nós hoje estamos vivendo é a preparação para isso, para transcender a lei do karma, para ser ferramentas de assistência da transição, que é precisamente a transcendência da lei do karma. Qual é a diferença de ficar a consciência dirigida, assistida pela lei do karma, respecto à lei evolutiva superior? A diferença é absoluta. Porque a humanidade da superfície da Terra não pode imaginar, não pode organizar sua consciência para perceber uma realidade que não tem escolha como ferramenta. Isso é muito difícil de imaginar, de perceber. Como é um mundo onde não existe escolha. Mesmo que as doutrinas falam, você tem dado por Deus o livre-arbítrio. Não sabem o que falam, porque tudo é transitório. Claro que Deus ou as leis cósmicas passam para nós, em certas etapas, o livre-arbítrio. Mas para que passam o livre-arbítrio? Para que você possa aprender a escolher. Mas quando você aprende a escolher, para que necessita o livre-arbítrio? Porque o ápice, a sublimação da escolha, é precisamente transcender a escolha. E como é a vida de um ser que transcende a escolha? É a obediência interna, ficar aberto ao núcleo interno de vida, ao princípio divino superior que mora nele. Então, o ego e a personalidade, quando já ficam prontas para transcender o livre-arbítrio, é porque tem uma disponibilidade para obedecer aos estímulos internos. Esse é um verdadeiro servidor. O servidor não é aquele que escolhe como vai ser o serviço dele. Porque a maioria dos seres que pensam que são servidores, o que acontece é que estão escolhendo aquilo que queda mais cômodo para fazer, o que gusta mais. Eu sirvo, sim, mas certas coisas não gustam. O ego e a personalidade não são bons para esse fato. Tem que chegar a essa flexibilidade, a compreensão de que eles não conhecem nada daquele lado oculto, daquele aspecto oculto da realidade. Porque cada ser, ele está fazendo uma experiência kármica, ele está desenvolvendo uma experiência kármica. Se você pensa que é um servidor, porque você vai correndo detrás das pessoas, porque sua vontade é fazer algo por elas, a lei de karma pode pensar, esta é uma moléstia, está interrompendo a experiência kármica. Por isso, temos que deixar de escolher, temos que afastar-nos da escolha, porque a vida interna, que ela conhece as necessidades de todos, vai colocar para você um estímulo, uma revelação que você tem que sintonizar, aprofundar, executar com obediência e persistir em ser um guardião daquilo. Então, você vai ser um servidor quando afasta sua consciência do desejo de escolher e aceita os impulsos internos humildemente, que é a sabedoria interna. Aquele ser que aceita o interno como a única referência para actuar, ele vai para uma síntese. E essa síntese é o principal acercamento, se diz? Aproximação. A principal aproximação ao caminho da sabedoria, que o caminho da sabedoria não é saber tudo. O caminho da sabedoria é ficar aberto para saber o que você necessita. Então, o ser interno, nossa própria consciência interna, sabe o que necessitamos. E nós, o que temos que aprender é aceitar que ele internamente sabe, mas nós aqui não sabemos. Então, temos que trabalhar essa aproximação entre a fonte da sabedoria, do conhecimento, ¿sí? A fonte dos estímulos superiores, com o destino que tem que aceitar o ego e a personalidade, ¿sí? Afastados da escolha e abertos para a vontade superior.
como perceber qual é a nossa missão. Todo também isto que venimos falando é o caminho para conhecer isso. Porque você não vai conhecer a missão fazendo um estudo, sim, em algum lado, trabalhando com informações psíquicas, sim, tendo uma ambição para fazer algo que você pode pensar ilusoriamente que é sua missão. Se você quer ficar próximo daquela planificação interna que aqui se fala de missão, tem que soltar todas as suas expectativas e humildemente esperar as sinais internas. Porque não somos uma entidade. A contraparte externa da entidade, que é a personalidade e o ego, não sabem nada da missão. Mas não é que não têm que saber. Não sabem nada porque eles têm outra identificação que não é a vida interna. Tem outra meta, outro destino. Suponem que tem outro destino. Então, nossa missão, que é aquela planificação interna, fica em poder de nossa vida interna, de nosso instrutor interno. Ele aceitou para a vida planetária desenvolver situações, tarefas, que é a verdadeira missão do ser. Mas ele aceitou. Por quê? Porque nosso instrutor interno, nosso mestre interno, nossa consciência superior, ela trabalha, sim, sem identificações e interferências próprias da matéria. Então, ela vive mergulhando a vontade superior do planeta, ela recebe das hierarquias planetárias os estímulos que tem que aceitar para desenvolver sua participação no planeta. Nosso instrutor interno aceita esses estímulos para poder participar na assistência das necessidades. Só que acontece que ele não pode ingressar na matéria, por isso ingressa o ego. E ele passa para o ego, antes que o ego vai para encarnar, passa padrões vibratórios, energéticos, estímulos, que são o código da missão. Porque nos níveis internos não existe pensamento, não existe palavra, não existe sentimento. Então o ego, que fica livre dessas influências, dos pensamentos e os sentimentos, recebe estímulos vibratórios, energéticos, padrões vibratórios, que é o linguagem que tem o instrutor interno com o ego desencarnado. O ego desencarnado não fala, não pensa, não sente, viu? Mas recebe, ele conhece, quando ele vai para o mundo interno, que desencarna, fica aberta à compreensão daqueles estímulos. Ele recebe estímulos que é o mesmo que uma linguagem para ele. Vibrações, energias. Então, volta para a matéria e tem que ficar uma situação que é viver a revelação daquilo que ele aceitou. ¿Sí? Como un estímulo, como un padrón vibratorio, él tiene que traducir pela vocación interna, pela sintonía, pela alineación, tiene que traducir en pensamientos y sentimientos. ¿Para qué? Para ejecutar. Entonces, nuestra misión, más que nada, primero, es lograr esa sintonía interna, es lograr esa alineación interna. Porque você, senão, não tem a revelação do que tem que fazer aqui na matéria. Porque o ego tem muitas fantasias e ambições respeito à missão. Mas se ele fica aberto para a vida interna, vai receber as revelações. Não vai receber uma grande revelação com o conteúdo todo daquilo que tem que fazer naqueles anos na matéria. Sabe por quê? Porque ele ficaria apavorado. Porque pensa, é uma gaiola isto. Claro, o ego não fica preparado para que o mundo interno, o ser interno, passe para ele totalmente todas as informações respeito àquilo que ele tem que fazer na matéria. Então, o que acontece? A sabedoria do instrutor interno é esta. Quando percebe que o ego fica nesse momento de receptividade, de flexibilidade, ele passa um estímulo simbólico que tem que ver com aquela planificação. E o ego recebe aquele estímulo e é como um quadro de um filme. Então não fica apavorado.
porque só recibe um quadro. E ele faz interpretação. Ah, isto tenho que fazer. Bem, vou trabalhar com isto, vou fazer. Mas os outros quadros do filme não recebem. Então, à medida que ele tem disponibilidade para ir aprofundando e executando e persistindo naquilo que recebeu internamente, o mestre interno, o instrutor, quando é o momento oportuno, manda outra revelação, que pode ser diferente em intensidade, pode ser diferente simbolicamente, mas é efetiva sempre, porque o instrutor interno, ele conhece o código dos símbolos e passa simbolicamente para a consciência o estímulo. E a consciência fica tocada pelo estímulo, fica alimentada pelo estímulo, e a vezes é imediata a compreensão, e a vezes passa um tempo de adaptação, de maturidade, e depois ela desperta, acorda para o significado do estímulo, do símbolo. E assim o ser vai sendo conduzido para não rechazar a planificação interna, que se fala de missão. Mas, assim mesmo, a maioria das pessoas rechazam, porque não aceitam algo que não tem empatia com seus interesses egoístas, com suas metas pessoais egoístas, com suas metas individuais. Porque quando o instrutor interno passa aquele estímulo, o que revela é parte de uma meta superior, altruísta, solidária, cósmica. Você não vai encontrar nada nessa meta, ¿sí?, que é egoístamente para você. E muitos seres não aceitam isso, porque percebem o estímulo, aprofundam, e quando aprofundam, dizem, qual é meu benefício deste fato? Essa é uma grande prova. Que os seres em seguida buscam, a ver, está bem, e qual é a porcentagem minha disso? Entende? Então, por isso, muitos seres que têm o ser interno desperto cosmicamente, não têm empatia, o ego e a personalidade com aquilo que acontece. Então, rechazam. E esses seres são seres que muitas vezes são seres resgatáveis, mas não podem ser resgatados com corpo físico, com corpo emocional, ou astral, ou com corpo mental. Como são resgatados? Monadicamente, só em espírito. Porque esses corpos não podem ir para o resgate, porque são incompatíveis vibratoriamente com o destino do resgate, com aquele patamar que está esperando pelo ser. Então, o que acontece? A energia, que resolve todo muito bem, leva só a consciência espiritual interna do ser no resgate. Por isso, a hierarquia revela, há já 30 anos para aqui, revela que a maioria dos seres resgatáveis não podem ser resgatados com os corpos da personalidade. Não podem. Porque o ego e a personalidade vivem muito envolvida com as propostas da matéria, sempre pensando no benefício pessoal egoísta. Então, quando a personalidade tem essa ocupação, quer dizer, ser uma especialista na matéria, de ficar especializada na matéria, aquela energia é incompatível com o mundo interno. Então, para que o ser pueda viver o resgate com todos os seus corpos, interno e externo, os corpos externos têm que ter a vocação para viver unidos com os corpos internos. Se não tem vocação espiritual e vocação pela verdade, a vibração dos corpos não é boa. É muito instintiva, muito animal. ¿Sí? Perguntam aqui pelos seres intraterrenos. Há uns 30 ou 40 anos para aqui, sim, 30 ou 40 anos, a humanidade, através de canais de seres de contato, começou a receber informações de civilizações internas do planeta. E um fato que não foi fácil de aceitar. A maioria da humanidade pensa que todos nós somos loucos os que percebimos
que existen estas civilizações internas. Então, como este fato? Este fato é para poucos. Aqueles que, mergulhando em seu próprio interior, recebem a confirmação, a revelação que nossa humanidade é uma parte da humanidade planetária. Não é a única humanidade planetária. Porque a humanidade tem muitos patamares, tem muitos níveis. A humanidade fica em todo o cosmos, em muitos e diversos, múltiplos níveis evolutivos. Aqui na Terra temos a superfície da Terra, que é a casa dos seres superficiais. Superficiais em consciência, superficiais em moralidade, em ética, bem superficiais. Mas nos níveis internos do planeta, temos os seres mais profundos da humanidade. Então, é um símbolo, isto, de que os seres mais profundos, que têm uma capacidade cósmica mais desenvolvida, ficam no nível interno do planeta. E que nós, que somos superficiais, moramos na superfície. A maioria daqueles que moram na superfície, do mesmo modo que rechazam o próprio universo interno, rechazam a realidade interna do planeta. Não podem aceitar nem uma coisa, nem aquela outra coisa. Então, o ser que hoje pode confirmar a existência dos seres internos não são intraterrenos, porque originariamente a revelação falava de seres intraterrenos. Mas depois as revelações internas, através do ser de contato, começaram a revelar que existem civilizações intraterrenas, intraoceânicas, intraígneas, que ficam nas dimensões do fogo cósmico do planeta, e intraaéreas, que não tem que ver com ar. Como se diz acá hoje? Okay. Então, essas 4 categorias de humanidade interna do planeta estão reveladas. Mas isto não é um fato de crer ou não crer. Porque este não é um tempo de crer. A nova energia feminina nos oferta, põe à disposição da consciência, algo que em outras épocas, com a polaridade masculina, era mais difícil de transitar, de viver, que é a vivência. Não a crença. A crença já não tem sentido. A vida cósmica não pede a você que creia. Porque a crença é a base das doutrinas. A vivência é um fato íntimo. Então, os seres que confirmam a existência das civilizações, as civilizações internas, são seres que estão vivendo uma experiência íntima de contato com essas revelações. Não é porque falou Daniel, ou falou aquele outro, ou porque ele viu num livro. Não, não. O ser que realmente vive essa verdade, confirma essa verdade, é porque intimamente já ele fica em unidade, fica perto da unidade, como membro de uma humanidade planetária, da unidade com os outros membros do planeta. A vivência que nós temos a futuro é ficar em complementaridade com todas as civilizações planetárias, mas com civilizações solares de nosso próprio sistema e de outros sistemas. Quando a humanidade volte para a superfície da Terra, o que vai acontecer é que os membros da superfície da Terra, com outro código genético e outro coeficiente evolutivo, vão ficar conscientes trabalhando com seres intraterrenos, intraoceânicos, intraígneos, intraaéreos, vão ficar conscientes trabalhando em cooperação mútua, em comunhão, e mesmo com seres extraterrestres, mesmo do próprio sistema solar ou de outros. Então, isto não é um fato de crer. Não é, eu vou ver se creio. Não, não serve. Se você não pode confirmar intuitivamente isso para você, solte. Porque senão, você vai ficar interferido. Porque estas coisas não são coisas para crer ou não crer. Você fica preparado já para ter vivências trascendentales. Uma vivência trascendental significa
uma vivência que tenha a capacidade de trabalhar para que você trascenda o que você é. E estas são vivências transcendentais. Quando você tem estas vivências, o que está acontecendo é que ele recebe uma oportunidade de trascender aquele estado transitório de consciência que ele tem. Porque todos os estados de consciência são transitórios, mas uma revelação interna é uma ferramenta que alimenta a transcendência daquele estado de consciência que você vive. Então, hoje, o que todos nós temos que tentar é ter vivências transcendentales. E como você pode preparar sua consciência? Solte todo o inservível. Aquilo que não serve já para você nem para o planeta, solte. Não seja cúmplice das forças involutivas. Não permita a intoxicação do seu corpo emocional, do seu corpo mental, alimentando desejos, pensamentos egoístas, que não têm estabilidade, não têm harmonia, não têm equilíbrio, porque as vivências superiores são incompatíveis com a psiquis conectada exclusivamente ao serviço da matéria. Você tem que fazer espaço vibratório para isso. A compatibilidade vibratória se fala simbolicamente de espaço. Se você não pode fazer espaço para isso, nada pode acontecer. E a participação destes seres é fundamental, porque a humanidade, a maioria, não tem nenhum tipo de conhecimento respeito ao serviço que brindam esses seres aqui, continuamente, com a poluição, mesmo com todos os acidentes radioativos, ¿sí? De Fukushima, já de Ucrânia, de Chernobyl. Tudo o que acontece aqui no planeta tem assistência desses seres. Os cientistas da Terra têm uma tábula, se diz, de cálculo, que é totalmente errada. Porque eles dizem, mira, se há acidente radioativo, veja, não é tanto grave o alcance. Eles não sabem que a maioria da radioatividade foi transmutada pelas consciências superiores. E só elas permitem que uma parcela disso, uma porcentagem, fique para que você fique perante o resultado de seus erros, porque a humanidade tem centrais nucleares quando recebeu estímulos internos cósmicos para não fabricar essas centrais. Então, todos os acidentes, o uso de energia nuclear tem consequências terríveis. Mas se a humanidade fica estragada totalmente por seus erros, não pode ficar perante deles. Então, a inteligência cósmica transmuta a maior parte e permite que você fique perante dos resultados daquilo. E vai ter consequências ficar perante desses resultados, mas você não vai morrer. Então, o que acontece é isso, continuamente estas civilizações estão, trabalhando para que nós não vivamos a destruição prematuramente, quando temos que aprender muito dos erros. E de aqui a que termine a transição do planeta, temos muitos erros para trabalhar, muitos erros para executar, porque ainda a maioria dos erros, os mais perigosos, não chegaram. Porque à medida que a transição vai para pior, ainda vamos a ver piores coisas e consequências, ¿sí? Porque todavía não foi todo mostrado. Os erros da humanidade, os piores, são os que vão vir. Aqui perguntam pela anemia. Está bem falado, anemia? Anemia. 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 Ah, anemia, anemia. Não sei, assim, ou estou lendo qualquer coisa? Anemias. Anemia. Bem. Perguntam para as anemias e qual pode ser a origem. Nós vamos a tentar perceber que a sangue, que é o protagonista pontual neste fato, a sangue, o elemento que tem correspondência com o corpo emocional. Viu? Tudo o que acontece com o elemento água
¿sí? Que fica que a base da sangue tem correspondência com o corpo emocional. E a sangue, praticamente água. Água com elementos em suspensão. ¿Sí? Mas água. Então, o corpo emocional, muitas vezes, a origem desses elementos. É a origem. Porque o padrão vibratório, energético, magnético da água, que é a sangue, pode ficar mais ou menos intoxicado. E a lei do karma permite que os padrões magnéticos presentes na água puedan ser uma ferramenta para rechazar elementos na água ou para aceitar elementos. A água tem uma condição magnética muito fluida, muito flexível. Então, anémias também tem que ver com isso. O magnetismo da sangue, quer dizer, do elemento água, é muito importante. Um ser que tem muita flutuância emocional, astral, é possivelmente um candidato para as anemias. Um ser que tem dívidas evolutivas com sua alimentação também é um candidato para isso. Por quê? Porque muitos seres, já na transição do planeta, têm que haver transcendido a alimentação involutiva. Quer dizer, uma alimentação que tem que ver com o uso de cadáveres. Peixes, aves, vacas, porcos, não sei, como você quiser. Tudo aquilo que sangra é involutivo. Então, os seres que podem ter essas dívidas que ainda não foram para a alimentação evolutiva, porque essa outra é involutiva, os seres que ainda não têm, ¿sí?, a coragem de superar os reclamos sociais e familiares e ir para seu centro e confirmar que tem que afastar-se da ingesta dos cadáveres, ¿sí? Esses seres podem ter consequências das anemias também. Mesmo que vocês, mas se falam que a carne é o que melhor é para o ferro na sangue. Não, porque o ferro que vem do cadáver tem um padrão vibratório totalmente estragado. O ferro que vem de um vegetal é um ferro de vibração superior. Tudo que você tira de um cadáver fica morto. E os minerais têm uma energia viva, mas pode ser uma energia que vai se dissolvendo se ele tem, ¿sí?, sua origem é um cadáver. Então você pensa tecnicamente que está comendo ótimo, porque você tecnicamente é membro de uma civilização que tem uma tábula que diz que o ferro é tanto, o cálcio é tanto, o fósforo é tanto, mas tudo isso não serve. Mesmo que os cientistas e os médicos mentem às pessoas com o tema da... Aqui se fala de osteoporose. Bem, não, tem que tomar a partir de certa idade, tem que tomar esta pastilha para osteoporose, tem que tomar muita leite. É uma mentira. E se aqui é um médico, pode aclarar isso que vou dizer. Porque a relação do cálcio é regulada pelo fósforo. E adivinem que tem muito a carne e os lácteos fósforo. E o fósforo expulsa o cálcio. E eles não vão dizer a você: não consuma isto porque tem muito fósforo. Então, o que falam? Você tem que fazer tratamentos para osteoporose. Tome muita leite, puro fósforo. Coma carne, puro fósforo. Ovos, puro fósforo. Expulsa o cálcio e você estupidamente vai para comprar a pastilha de cálcio, aquele medicamento. E cada vez fica pior, claro. Porque eles não dizem: escute, sua alimentação tem excesso de fósforo, solte o fósforo e o cálcio fica em seu organismo. Entende? Então, todas estas coisas da alimentação são coisas muito simples de resolver. Só que não tem, ¿sí?, as entidades cientistas, os cientistas, as entidades médicas, as faculdades, e todos estes não têm intenção de fazer a vida do planeta harmônica. Porque o negócio aqui é vender, mesmo que vender, ¿sí?, coloca muitas pessoas na morte mesmo. ¿Sí?
Então, principal para anemia, você fique o mais alinhado possível com sua vida interna. Então, seu corpo emocional vai ficar mais harmônico, mais equilibrado. E transcenda a alimentação egoísta e involutiva. Todos temos em nosso destino ir para a alimentação evolutiva. Realmente ir para a alimentação evolutiva. Porque é muito simples. Você, quando come cadáveres, está matando sua própria consciência. Sabe por quê? Porque o ser, evolutivamente, não fica preparado em seu arquétipo para comer cadáveres. E o que tem que acontecer para que um indivíduo pueda resistir comer un cadáver? Tem que se transformar a vibración de seu corpo. ¿En qué se tem que transformar? En una vibración más perto da vibración do cadáver. Porque si no es tanto incompatible que você morre intoxicado. Entonces, para as pessoas, esto es muy louco. Mas internamente, esto es verdade. Se você come morte, tem que se adaptar vibratoriamente e magneticamente para incorporar morte em seu corpo. Então, o que somos nós? Somos morgues caminhando. Morgue se diz aqui? Sim. Somos morgues caminando. E esse não é o destino que nós temos. Nós temos que trabalhar para que todos os reinos possam desenvolver seu arquétipo evolutivo. E os animais não têm como arquétipo evolutivo ser asesinados y comidos por los seres humanos. De lo contrario, nós temos que ser dioses para eles. Representar o divino o cósmico para eles. Mas que ven en nós? Verdugos. Eles só encontram em nós verdugos. Perguntam se se pode evoluir sem instrução. Não, não se pode. O que acontece é que temos um prejuízo e um preconceito para definir o termo instrução. Vamos a perguntar uma coisa. Acham vocês que existe algo que não é instrução? Não. Temos um preconceito, que um prejuízo. A instrução é dada por um mestre, por um professor, ¿sí? Por um instrutor. Não. Um mestre, um instrutor, um livro, ¿sí? Uma partilha, um vídeo. São só ferramentas de uma energia de instrução que é infinita e que tem todo para instruir. Esta situação é instrução. Você, quando vinha caminhando por aqui, era instruída. Você ficava em instrução. Quando vai de aqui para outro lado, está ficando em instrução. Porque quando você está transitando o que a vida coloca, só pode transitar isso respondendo à instrução. A vida coloca uma situação para você e que pede? Que você, ¿sí?, trate essa situação com a instrução recebida. E qual é a consequência? Que trata a vida, ¿sí?, o que a vida coloca com a instrução recebida e você recebe instrução porque trabalhou com instrução nessa situação. Então, a instrução é contínua, eterna, não tem princípio, não tem fim. Mesmo de que nós venimos do reino mineral, no reino mineral mesmo temos instrução. Passamos para o reino vegetal, temos instrução. Passamos para o animal, temos instrução. Passamos para o humano, temos instrução. Passamos para o reino espiritual, temos instrução. Para o reino monádico, temos instrução. Para o reino cósmico divino, ¿sí?, temos instrução. Para o mundo logóico, continuamente, todos os patamares infinitos de existência ofertam instrução com as condições para os seres que já ficam nesses patamares. Então, nós recebemos uma instrução que é preciosa, é o melhor que podemos receber. Porque essa instrução foi feita, ¿sí?, responde um arquétipo que é aquele caminho que temos que desenvolver e a meta cósmica que temos que alcançar. Gratidão.